perigo causado pela falta de manutenção de vias do Recife e região metropolitana. Ou obras safadas, obras vagabundas. Aliás, Cadinô, ô Cadinozinho querido, tem obra safada, obra vagabunda. Imagina, se eu digo para vocês que o Estado americano menos rígido exige, estou falando dos Estados Unidos, que uma obra de estrada tenha garantia de 20 anos. Você tem um túnel feito esse Felipe Camarão, que vive na Pindaíba, que vão gastar mais 9 milhões dele. Tem 11 anos. Eu estou falando garantia de 20 anos. Aliás, faz 2 anos eles fizeram serviço aí na Avenida Recife. De placa. Obra caríssima. Eu comentei na época, quem me acompanha sabe. Caríssima, essas obras de placa são caras, tá? Esse acidente aí é um exemplo. Foi a Avenida Recife, o carro de aplicativo foi engolido pela cratera. Por pouco não houve uma tragédia, viu? Felizmente o motorista e a passageira conseguiram sair sem ferimentos. Diante de tantas denúncias que nós temos acompanhado, esse é o tipo de acidente anunciado devido ao grande número de buracos e também a questão de vazamentos que a gente mostra todo dia provocando buracos. Não é porque fica um jogando pro outro e os dois são culpados. É Prefeitura e Compesa, tá? No início do mês passado mostramos o caso de uma mulher que caiu com a moto dentro de um buraco na PE 15 em Olinda. Lembra desse buraco? Buraqueira também na Avenida Torres Galvão em Paulista. Aí, ó. Imagina, olha o tamanho do buraco. Problemas também na Avenida Agamenon Magalhães. A Agamenon Magalhães, inclusive, está ficando toda vez alagada nessa ciclovia que ainda nem foi inaugurada. Que teria prejudicado a drenagem. Vazamentos também de canos da Compesa em vários bairros. Um dos vazamentos aconteceu no final de junho, na própria PE 15, ó. Onde durante a obra era do governo do estado, que a PE 15 não é do governo, aí a concessionária acertou o cano, a retroescavadeira quebrou o cano da Compesa. Olha a água jorrando, ó, para todo lado. Será que eles não tinham a planta para saber que passava um cano ali, não? O que a pessoa deve fazer se for vítima de um acidente provocado pela falta de um serviço que compete ao poder público, como o caso do motorista do carro por aplicativo engolido pela cratera aí na Avenida Recife. O advogado Felipe Torres é mestre em Direito Civil e falou: em situações como essa, a administração pública ela tem responsabilidade por sua conduta omissiva. A minha primeira orientação é que todos aqueles que porventura venham a sofrer algum dano, eles busquem colher todas as provas, tirem fotos, façam filmagens, peguem o contato de testemunhas, porque isso tudo mais adiante, quando um advogado entrar com a ação, vai ser útil. Quando fica aquele jogo de empurra como agora, a prefeitura dizendo o buraco não, é meu. A Compesa diz, não foi estouramento de cano. Veja o que diz o advogado. Isso tudo vai ser decidido dentro de um processo. É muito comum em situações como esta, quem está sendo demandado, seja a prefeitura, seja a Compesa, alegar que estamos diante de um caso fortuito, uma força maior, uma chuva que foi imprevista. Isso tudo vai ser analisado. Inicialmente, a ideia é que a prefeitura ela vai vir a responder. Se a prefeitura conseguir, dentro de um processo, mostrar que a responsabilidade é da Compesa, a Compesa pode vir também ser chamada para integrar essa demanda. Outra dúvida é o seguro. Se tiver seguro, o carro tiver seguro, a seguradora vai cobrir esse negócio de buraco? Confira. A questão do seguro ela envolve uma relação contratual. Então é importante analisar o que a apólice do seguro deste motorista ela estabelece com relação a possibilidades de garantia para esse carro que sofreu esse acidente. Se o seguro cumprir e arcar com todo o dano, a própria seguradora que vai depois, se tiver interesse, entrar com a ação para tentar ser ressarcida. A verdade é que o susto, e tem gente que já perdeu a vida por conta de buraco. Teve inclusive um motociclista na Avenida 17 de Agosto. E fica depois o jogo de empurra. A verdade é que alguma coisa foi mal feita aí para acontecer isso numa via
Lembro, há 2 anos, essas placas, algumas foram repostas e foi muito dinheiro do povo pernambucano jogado ali. Mas será que esse problema tem jeito, não? Essas estradas aí terríveis, toda hora esburacadas. O engenheiro civil Maurício Pina fala dessa situação. Recife tem muitas áreas que apresentam cotas muito baixas. Existem áreas da cidade que alaga mesmo sem chover com a elevação do nível da maré. Então, na Preamar, as ruas ficam alagadas. E isso faz com que, sempre que ocorra uma chuva, mesmo que não seja de grande intensidade, haja esses problemas de alagamento. E o que acontece é que a água em contato com o pavimento, principalmente quando o pavimento apresenta fissuras ou até mesmo microfissuras, a água penetra e afeta as camadas granulares do pavimento, satura essas camadas, fazendo com que elas percam a sua resistência. Então, o que é necessário haver é um sistema de gestão de pavimentos realmente de qualidade, além, evidentemente, da fiscalização efetiva sobre a qualidade das obras executadas. Qualidade das obras executadas, gestão do pavimento. É o que eu disse, esse negócio todinho tem garantia. Se você observar direitinho e for lá nas licitações do governo e da prefeitura, aí essa placa aí não tem 2 anos, já está desse jeito, né? Também o engenheiro avalia a situação da Avenida Presidente Kennedy em Olinda. Vê comigo. O Presidente Kennedy tinha um problema muito sério que a prefeitura se comprometeu em resolver, que é a questão da macrodrenagem, porque aquela área ali onde existe a Presidente Kennedy, que antigamente se chamava Estrada de São Benedito, há muitos anos atrás, era uma área em que havia uma exploração de fosfato. Por sinal, é a maior reserva de fosfato no Brasil. E havia uma empresa chamada Fosforita, que não existe mais, que ela explorava isso. E depois foram construídos conjuntos habitacionais na área, porque a Fosforita entrou no processo de falência, e a área necessita realmente de um tratamento adequado com relação à sua drenagem urbana. E você vê que a Avenida Presidente Kennedy, ela passou por uma reforma, né? Não tem nem 2 anos. Já está alagando e está cheio de buraco.